Pastor Alberino, com a palavra. A paz do Senhor Jesus. Graças a Deus. Louvamos ao Senhor por mais uma vez na casa de Deus. Vamos ler Hebreus capítulo 12, ali do primeiro versículo. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististe até o sangue, combatendo contra o pecado. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaie quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita qualquer que recebe por filho. Aos Hebreus. É uma carta que foi escrita lá por volta do ano 70. É necessário considerar também que o original da Bíblia, os manuscritos originais, não eram separados por capítulo e versículo como a gente tem aqui hoje, certo? Essa facilidade. Isso foi separado em capítulo lá pelo século III e em versículos lá pelos séculos V. E esta carta foi escrita aos crentes judeus ou hebreus que estavam dispersos pelo Império Romano, principalmente na Itália, e esses crentes, a quem o escritor aqui exorta de maneira severa, eles estavam sendo tentados a voltar ao judaísmo, porque alguns mestres judeus se levantaram entre eles e estavam tentando confundir a fé, querendo judaizar o evangelho, ou seja, voltar às práticas da velha aliança, fazendo uma mistura, coisa que não era nada bom. Então tem umas coisas que acontecem hoje que não é novidade, já vem lá daquele tempo, tá certo? O pastor Michael ministrou algumas quintas-feiras aqui, baseado na palavra de Judas, né? Quando Judas disse que achou por bem exortar a igreja a batalhar pela fé, o contexto era o mesmo, eram os falsos apóstolos infiltrados, querendo corromper a fé, contaminar o evangelho, inserindo heresias, misticismo e outras coisas, semelhante a muita coisa que acontece hoje também, tá? Então esse é o contexto daquela época, debaixo de perseguição do império também, externamente as perseguições, internamente os infiltrados tentando corromper a fé, por isso que ele exorta dessa maneira. Então, se você observar, ele já começa a carta num tom elevado, num alto tom, lá no capítulo 1, quando ele inicia essa carta, ele já começa dizendo: havendo Deus antigamente falado diversas vezes, de muitas maneiras, aos nossos pais pelos profetas, ultimamente a nós nos falou pelo Filho, pelo seu Filho, seja Jesus Cristo. Então o escritor já começa a carta exaltando Jesus acima de tudo e de todos, para combater aquela heresia que estava abalando a fé dos irmãos, contaminando, roubando o alicerce verdadeiro da fé. Isso a gente vê em diversas passagens. Por exemplo, em Gálatas, Paulo também escrevendo para aquele povo, disse assim: eu me admiro que tão depressa vocês deixaram aquele que vos chamou pela graça para outro evangelho. Ele chamou de outro evangelho, que era a mesma coisa, o povo em dúvida, querendo voltar, ou aqueles que voltaram, não, nós cremos em Jesus, mas temos que manter as tradições e a lei de Moisés.
Então, coisas que vinha corrompendo a fé, que vinha procurando contaminar. Quero dizer com isso, irmãos, que esta é a guerra sempre da igreja, em todos os tempos. Sempre o inimigo procura das duas maneiras: externamente atacar com perseguições e internamente com infiltrações para corromper o ensino, a santa doutrina da palavra, para trazer uma fé ou um alicerce errado, colocando em outras coisas que não Jesus Cristo e sua palavra. Então essas tentativas de corromper sempre existiu. É tão notório isso que aquela igreja fervorosa que nós lemos em Atos, ela durou pouco mais de um século. Principalmente do 3º século em diante, ela foi decaindo de uma maneira terrível. Entrou pelo período da Idade Média, que foi chamado de Idade das Trevas, onde é o que resta aí hoje, né? Uma corrupção de idolatria, de materialismo, de envolvimento e outras coisas que não mais o Evangelho, até que recém comemoramos os 507 anos, né, da Reforma. 1517 surgiu a Reforma oficialmente, que mudou o quadro. E desde então Deus iniciou um trabalho de renovação na igreja, que abriu as portas ao Evangelho, ao Pentecoste, que voltou às raízes, enfim. Mas há quem diga que hoje a gente está precisando de uma outra reforma, porque as infiltrações no meio da igreja têm sido muito grandes. Então o escritor aos Hebreus, que não se tem certeza quem é, mas era alguém que conhecia muito bem o dia a dia e os rituais judaicos, pela maneira que ele escreve e fala. Por exemplo, no capítulo 6 ele disse: deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos para a perfeição. Então o Evangelho é isto, nos arrancou de lá, de um jugo de ordenanças, manifestou a graça salvadora de Jesus, e ele chama isto de caminho da perfeição, ou do aperfeiçoamento, e deixa as coisas do passado, da antiga aliança, das coisas que... Mas como assim, desprezando? Não, a antiga aliança teve uma grande finalidade: revelar o pecado, suas consequências gravíssimas, e que Deus não tolera o pecado. Revelou o juízo severo de Deus, e com isso despertou a consciência e o clamor por um Salvador. Por isso Paulo diz: a lei nos serviu de aio para conduzir a Jesus Cristo. Como é que agora eles vão querer voltar àquela situação? E pode prestar atenção que tem muita gente hoje, admiradores do judaísmo, e querem trazer para dentro da igreja evangélica. Eu já falei isso outro dia. Então são coisas semelhantes. E aí no capítulo 12 então que lemos, o escritor usa os testemunhos que ele listou anteriormente. Como eu disse, o original da Bíblia não tinha capítulos, versículos, era um texto sequencial, corrido. Então no capítulo 11, para nós hoje, que nós chamamos de Galeria dos Heróis da Fé, ele lista um grande número de irmãos, irmãs, enfim, pessoas que tiveram grandes vitórias, grandes conquistas pela fé. E se você ler nesta sequência, ignorando a divisão de capítulo, você vai ver que é o mesmo sentido, o texto segue. Então quando ele fala de todos aqueles heróis da fé, chega onde nós lemos, que ele diz: nós estamos cercados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Que testemunha é essa? Aquelas que ele acabou de listar, o testemunho de todos aqueles irmãos. Claro que a gente também diz, e pregadores dizem, que nós estamos cercados de pessoas à nossa volta, estamos cercados de anjos ao nosso redor, de demônios nos ares, dos seres celestiais, enfim, isso muitos pregadores falam. Mas nós, olhando puramente o texto aqui, ele está falando do testemunho dessa lista do capítulo 11. Então, se nós temos toda essa lista de testemunhos, devemos tomar isso como exemplo para a nossa fé, tomar isso como exemplo e não vacilar, e deixar as coisas. Ele diz: o pecado e os embaraços são coisas diferentes. Tem coisa que não é pecado, mas é coisa que te atrapalha na caminhada com Deus e na vida com Deus. Então diz que além de deixar o pecado, deixar as coisas que te atrapalham a tua vida de fé.
Então a nossa vida diariamente é uma vida de escolhas e de decisões. E é isso que ele começa então essa exortação severa, dura, né? Mas começa exaltando Cristo acima de tudo e de todos, e chamando a igreja a esse compromisso de viver pelo exemplo dos outros, tomando o exemplo dos outros, também viver pela fé em Cristo e não mais, ou querer mais voltar às coisas antigas, da velha vida passada. E ele diz: corramos com paciência essa caminhada. E ele toma o exemplo do próprio Senhor Jesus Cristo. Então, correr com paciência, nós vamos ver muitas coisas. Primeiro, ele disse assim, depois no versículo seguinte: olhando para Jesus. Então você toma Jesus como exemplo, e ele diz: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, que ele suportou todas as lutas, as dores e aflições, pelo gozo que lhe estava proposto. Então ele tinha um alvo e tinha um objetivo. E quando ele diz para nós olhar para Jesus, é o seguinte: você só consegue caminhar em direção aonde você está olhando, não é verdade? Dificilmente a pessoa vai olhar para uma direção e caminhar para outra, vai acabar em acidente. Sim ou não? Com certeza, né? Então, quando ele diz olhando para Jesus, primeiro é você estabelecer um alvo, um objetivo. Aí você tem uma rota principal a caminhar. Então, o crente não é alguém que está perambulando pelas quebradas da vida, aí, pelos becos sem saída, sem rumo e sem alvo, de maneira alguma. A nossa fé não é isso. Então é preocupante quando a gente vê pessoas confusas, que uma hora está aqui, outra hora está lá, anda perambulando pela vida sem alvo e sem objetivo. Então, quando ele diz assim, olhando para Jesus, você está estabelecendo um alvo para seguir. E quando você estabelece um alvo, você tem uma rota, um caminho principal a ser seguido. Vê que quando Deus levantou Josué, que substituiu Moisés na liderança do povo, ele disse: tenha cuidado de olhar, observar a palavra, não se desviar nem para a direita nem para a esquerda, porque esta palavra vai te fazer prosperar em todo o teu caminho, vai te guardar e fazer prosperar. Então isso é válido para nós. Quando você tem o teu alvo definido, sabe a rota a caminhar, e você não se desvia nem para um lado nem para o outro, você vai indo de vitória em vitória, até chegar em Jerusalém, até chegar no teu alvo. O alvo da igreja é Cristo, o alvo da igreja é Ele, e Ele está no céu, à destra do Pai. Então nós temos que estar olhando para lá e seguindo a trilha, o caminho certo, sem se desviar de lado algum, para lado algum. É isso que ele diz nessa palavra. Toma então o exemplo de Cristo. Veja bem, ele foi afrontado, caluniado, difamado. É coisa muito difícil para nós, né? Ser difamado, ser tocado na nossa honra, ser caluniado, isso de tudo. É muito difícil. Mas Jesus foi caluniado, difamado de todas as maneiras. Acusaram ele de ser um desviado, transgredir a lei, acusaram ele até de endemoniado, de revolucionário, de rebelde, de revolucionário contra o imperador. Arrumaram de tudo para condenar ele, e ele se entregou para ser crucificado em nosso lugar. Agora diz assim: ele suportou tudo isso pelo prêmio, pelo gozo que lhe estava proposto. Que gozo era esse? De salvar eu e você, de salvar milhões de pessoas, pelo gozo de subir e ser exaltado à destra do Pai, aleluia. Então, quando diz toma o exemplo de Cristo, olha para Ele, é para nós suportar as afrontas aqui, as lutas, as guerras, porque esses ataques, como iniciei falando, sempre vem tanto externo quanto interno, e muitas vezes dentro da própria família está o teu problema e a tua guerra. Mas ele diz: suporta com paciência como Cristo, suporta como aquela nuvem de testemunhas que da fraqueza tiraram forças, e venceram. Suporta mantendo os seus olhos no seu alvo, trilhando o caminho certo, não se desviando nem para um lado nem para outro. Ele diz: não despreze a correção.
Então a carta é uma carta de exortação, é uma carta de correção, e a tendência natural e carnal da gente é se ofender quando alguém tenta nos corrigir. É ou não é? Porque não é agradável, a própria Bíblia diz isso, que a correção no momento não é agradável. Ela machuca, ela dói, a gente se ofende, é difícil. Mas aí ele toma um exemplo lá de Provérbios, capítulo 3, que diz isto, que o pai, ele corrige o filho a quem ele ama. E se alguém não é corrigido, então quem sabe não é filho, é bastardo, porque todo pai corrige o seu filho. Então nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela procura constantemente corrigir as nossas vidas, porque a nossa tendência sempre é desviar-se. Há uma guerra constante, e isto, irmãos, vai permanecer até Cristo voltar. Diz que a nossa carne é inclinada para o mal, para o pecado, para a inimizade contra Deus. Então, você tem uma guerra interior, a sua carne pendendo para um lado, mas seu espírito clamando por Deus. E aí depende a quem você vai dar ouvido. E aqui diz, não, mas eu achei que eu convertido, eu não ia ter mais tentação, não ia ter mais tendência ao pecado, isso e aquilo, sempre vai ter. O problema é que a carne está condenada à morte, lá do jardim, porque deu morte espiritual, separação de Deus, e morte física. E a Bíblia diz que a nossa carne não vai herdar a eternidade, mas nós receberemos um novo corpo, que não estará mais sujeito aos problemas deste. Então, enquanto você estiver nesse corpo, você vai ter guerra. Eu sei que não é agradável, mas é a exortação da palavra. Então você tem que todo dia fazer decisões, tem que todo dia tomar escolhas. Permaneço fiel ou abandono? Permaneço fiel ou volto à prática do pecado? Todo dia você tem que fazer essa escolha. E é bom que no fim de cada dia você faça uma avaliação, se melhorou ou se piorou a sua vida de fé. Então, se nós prestar atenção, é isso mesmo, por isso é uma carta de uma exortação tanto severa. E glória a Deus que Ele nos exorta, porque Ele nos ama e nos tem por filhos. Aleluia, é isso que Ele está dizendo também nessa palavra. Então nós temos que ter esse alvo definido, louvado seja Deus, tendo um olhar firme no exemplo de Jesus Cristo. A mesma coisa, nós também temos uma promessa, a promessa da vida eterna e a promessa do galardão. O que é galardão? Um prêmio pelo seu trabalho aqui. A sua salvação, a minha salvação é pela fé em Jesus Cristo, mas o nosso trabalho na obra e no reino de Deus terá recompensa, terá pagamento, em outras palavras, é um prêmio da parte de Deus. É isso que em 1 Coríntios 3 fala, do julgamento das nossas obras. Então vale a pena o seu esforço em glorificar a Deus no corpo aqui nesta terra, para testemunho para o perdido, para ganhar almas, para glorificar a Deus, para trabalhar no reino. Vale a pena todo o esforço, porque são coisas gloriosas. O apóstolo Paulo, ao ser arrebatado, disse ele que ele viu coisas gloriosas demais no céu, que não tem como descrever, não tem como falar, o que Deus tem preparado. João teve privilégios também de ver coisas incríveis. Então o que Deus tem preparado está muito além da nossa capacidade humana e terrena aqui de entender, mas com certeza são coisas gloriosas demais, que vale a pena. Se diz assim, se Cristo suportou tudo isso até a cruz, pelo gozo do que lhe estava proposto, nós também devemos renunciar e suportar todo tipo de afrontas aqui, e manter nossa fé em Cristo, pelo gozo eterno que nos está proposto. Ainda que a nossa mente aqui não tenha capacidade de alcançar a grandeza disso, mas a nossa fé deve estar firme, acreditando que o que Deus tem é muito maior do que podemos pensar ou imaginar. É isso que a Bíblia nos diz também. Então é necessário manter essa fé, aleluia. Então o alvo é Cristo. Paulo também, na carta aos Efésios, ele disse até que cheguemos à unidade da fé, lá no capítulo 4, verso 3, depois que ele fala dos ministérios ali, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito,
a medida e a estatura e a plenitude de Cristo. Observe o alvo. O problema é que às vezes tem pessoas que querem se espelhar na vida do outro, né? E se o outro faz, eu também faço, o outro pode, eu também posso. Não, é o alvo errado. O nosso alvo é Cristo. Por isso o escritor aos Hebreus diz, olhando para Jesus. Por quê? Se você olha para Jesus, você vê perfeição absoluta. Se você olha para Jesus, você vê santidade plena. Se você olha para Jesus, você vê um amor ilimitado. Se você olha para Jesus, você vê uma graça sem fim. Se você olha para Jesus, você vê uma misericórdia que se renova a cada manhã, conforme está lá em Lamentações 3. A misericórdia do Senhor que se renova a cada manhã. Então, se nós vemos tudo isso em Cristo, nós devemos imitá-lo, como Paulo disse também, sejam meus imitadores como eu sou de Jesus Cristo. Então, à medida que você olha para Jesus, você vê todas essas coisas perfeitas e gloriosas, não há nele sombra de variação alguma, não há mudança, não há defeito, não há impureza, não há maldade, não há nada. Você tem o exemplo perfeito, aleluia. E se você tem um exemplo perfeito, te esforça para imitar. É isso que a Bíblia nos ensina. Mas imitar quando? Como? No trato com seu irmão e seu semelhante. É aí que a coisa pesa. Porque tem muita gente que diz, estou seguindo a Cristo, estou imitando a Cristo, mas difama um, maltrata o outro, desrespeita o outro, não se submete a autoridades, cria confusão, tem a língua solta, mas diz que está imitando Cristo. Cristo nunca fez isso. Entende por quê? Então estava no meio da igreja daquela época os infiltrados, falando mal dos apóstolos, corrompendo a fé, dizendo nós temos que voltar para o judaísmo, nós precisamos disso, deixa esse negócio, Paulo não é apóstolo coisa nenhuma, ele não andou com Jesus, sabe que Jesus chamou Paulo depois dos 12, né? Depois que já havia ressuscitado Jesus. É que ele chama Paulo, e aí muita gente pegava e dizia, não, Paulo não tem autoridade, ele não fez parte dos 12, ele não é apóstolo verdadeiro. Quantas vezes disse isso da gente também, né? É um falso profeta, é isso, é aquilo. Então tem que ter cuidado com esse negócio. Se imitamos a Cristo, nós estamos vendo nele todo o exemplo melhor possível, de maneira absoluta, sem nenhuma dúvida. Então é um esforço diário. Talvez ele diga que nem Paulo, ai de mim, como Paulo disse, né? Longe estou ainda disto. Por isso é um esforço diário. A vantagem é que nesse esforço você tem a unção do Espírito Santo. Oh, aleluia. É uma coisa que muitas vezes não levamos em consideração, que o Espírito Santo que desceu sobre a igreja em Jerusalém, Jesus disse assim, ele vai ficar convosco para sempre, está lá em João 14, ele vai ficar convosco para sempre. Mas às vezes nós temos, parece que o Espírito está longe, sei lá, acho que foi só para aquele dia. Não, ele veio, está sobre a igreja e vai ficar até o dia do arrebatamento, e vai levar a igreja para a glória. Então eu e você temos sim o Espírito Santo. O problema é que muita gente dá ouvido às dúvidas, às vezes por um sentimento de culpa, às vezes porque pisou na bola em algum momento, e aí acha que o Espírito Santo foi embora e não tem mais ajuda. Errado, irmão. O Espírito Santo veio para ficar e batalhar e te ajudar em todos os momentos. Se você não tivesse momentos difíceis, não precisava do Espírito Santo, você resolvia sozinho. Exatamente porque nós não temos condições de resolver sozinho por nossas forças, nossos problemas, é que o Senhor Jesus disse, eu vou para o Pai, mas enviarei outro Consolador que vai ficar com vocês todos os dias. E é esse Consolador que te dá força para você olhar para Jesus, que te dá graça para você imitar Jesus, pelo menos fazer um esforço todo dia. É Ele que me dá força, é Ele que te dá força para todo dia você se esforçar para ser um pouquinho mais parecido com Jesus. Só assim o mundo vai poder olhar, seu parente, seu vizinho, seu amigo, seu colega de trabalho vai poder olhar para você e dizer, estou vendo alguma coisa melhor nesse aí. O que é isso? Jesus. Porque quanto mais você olha para Ele, porque essa é outra coisa, quando você fixa o teu olhar em alguém, você começa a absorver, a imitar. O mundo está tão moderno hoje, que está muito na onda dos influenciadores, né?
Então, quanto mais você olha para algum exemplo, a tua tendência é imitar. Então, quando nós olhamos para Jesus, a tendência é imitar Jesus. Quanto mais olhamos para Ele, mais absorvemos dele. Dá para entender isso? A importância de olhar? Olha para Jesus, autor e consumador da fé. Absorva dele essa luz, essa glória, essa unção que vai te transformando passo a passo, aleluia. E se você está inconformado hoje, é bom que você esteja inconformado, dizendo: eu quero ser melhor, eu quero crescer. O problema é quando o crente também se acomoda, se iludindo, achando que já é santo o suficiente. Não. Cuidado com aquele que se acha muito santo, quem sabe já virou diabo. Aquele que se santifica é aquele que está todo dia aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, me guarda com a tua misericórdia, me cobre com a tua graça, me ajuda, Senhor, mais um dia, me ajuda a ir vencendo, me ajuda a ir superando. É aquele que está aos pés de Jesus sempre, é esse que vai crescendo em glória, em santidade, aleluia, vai tendo vitória constante, uma após a outra, vai vencendo. As lutas vêm, as guerras vêm, a afronta vem, mas ele vai vencendo, porque ele está sempre quebrantado aos pés do Senhor, olhando para Jesus, olhando para Jesus, amém? Deus nos abençoe em Cristo Jesus, amém, pastor? Nos colocamos em pé, glória a Jesus, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Já iniciei aqui, já falei com o pastor Beri, que acabou de ministrar. Tem coisas que não é pecado, mas é embaraço. E às vezes esse embaraço nos impede de aproximar mais perto de Deus, ou sentir a presença do Senhor.